pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do New in Podcast da temporada Conversas de Impacto. Hoje eu vou receber o Diego Oliveira, mas eu já apresento o Diego. Antes eu vou falar um pouquinho sobre o New in Podcast e sobre a New. O New in Podcast, Conversas de Impacto, é uma iniciativa da New, que é uma empresa que tem um ecossistema de gestão da reputação. Tá? Ele já tem uma temporada grande no YouTube, no Spotify, e a gente está gravando essa temporada chamada Conversas de Impacto com 8 episódios. Tá? Eu sou Tatiana Maia Lins e o Diego, gente, o Diego tem uma história aqui incrível. Eu vou contar um pouquinho de quem é Diego para vocês, tá? O Diego, ele é apaixonado por gente e pelo Brasis. Por quê? Porque não é só um Brasil, a gente vive num país muito plural. Então, ele se refere ao Brasil como Brasis. Ele vai explicar isso pra gente, tá? Diego é fundador e CEO do Grupo Yuper, Consumer e Media Insights, Kermo, né, gente? Empresário, teórico e consultor. Suas competências o levam a um olhar curioso, a uma visão pluralista, uma postura de super vanguarda, gente. Vocês vão ver, a gente conversando com o Diego, vocês vão ver que pessoa incrível é o Diego. Ele é um publicitário, tá? E ele é mestre em comunicação pela Casper Libero, especialista em gestão de projetos pela FGV e professor na SPM nos cursos de administração, comunicação e publicidade e em cursos de pós-graduação. Diego, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bora bater um papo? Bora, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Boa madrugada. A gente não sabe, né, quando é que a galera vai estar ouvindo a gente. A madrugada é tão útil ultimamente. Mas obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. E bora lá, né? Bora falar sobre Brasis. Vamos falar sobre os Brasis, vamos falar sobre um monte de coisa bacana. Mas antes da gente falar sobre os Brasis, Diego, eu queria que você falasse um pouquinho sobre comunicação e publicidade, né? Você defende muito uma comunicação online. O que é isso? Interessante. Obrigado pela pergunta. Se a gente analisar o contexto de hoje, é importante a gente levar em consideração que não existe mais um mundo on e um mundo off. Ah, eu vou fazer uma propaganda na TV. Ah, mas a gente vai ser visto na internet, no rádio. Na verdade, a gente é bombardeado e a gente está exposto a vários pontos de contato, tanto on, tanto off. E aí a gente acaba vindo para um mundo online, onde a gente sabe de tudo e de todos, independente da plataforma. E é interessante quando a gente pensa nessa comunicação online, né, que a gente traz que o melhor e o maior meio de comunicação ainda continua sendo o boca a boca, que é a famosa fofoca. Maravilhoso, né? Que é a famosa fofoca. Eu tô estando em São Paulo hoje, eu pensei, poxa, se eu estivesse com tempo, eu pegaria o metrô só para ficar ouvindo a conversa dos outros. Que quantas vezes eu fui até o Jabaquara para entender a fofoca que estava rolando naquele momento, né? Porque é uma fofoca. E na hora que a gente leva o conteúdo para TV, para internet, para rádio, se a gente não fala de acordo com aquele mercado em si, de acordo com aquele público, isso não viraliza. A gente acha que viraliza é coisa chique, né? Sempre o viralizar existiu, que é a famosa o boca a boca. Só que no passado é interessante, a gente falava uma notícia ruim para 10, 12 pessoas, né? Hoje a gente conta para milhares de pessoas e a gente aumenta um pouco. Então, a gente aumenta um pouco, a gente tem que estar ligado. Então, é o telefone sem fio, né? Isso. Quando eu trago essa comunicação online, é a necessidade e a importância em entender que existe uma jornada que não é nem on e nem off. Nós temos um mundo dentro e fora do ambiente digital. Maravilhoso. O Fred, né, enfim, a gente ia ter um episódio com o Fred Gelli, mas não vai conseguir ter porque as agendas tiveram um conflito, mas o Fred, ele sempre fala, né, que a gente chegou até aqui onde a gente está hoje, porque a gente é fofoqueiro. Sim, é verdade. Né? Porque é a fofoca que faz com que a gente saiba, olha só, ali é perigoso, né? Foi assim que a humanidade foi evoluindo. Foi com a fofoca que a gente ensinou um ao outro como fazer fogo. Foi com a fofoca que a gente sempre, né, se livrou dos problemas da vida. E aí você traz essa questão de que ainda é o boca a boca, né? Ainda é a fofoca, que é o grande meio. Isso é incrível. E sim, a gente está no online, a gente está no offline, a gente está no online. E é interessante, porque assim, a gente fala assim, é fofoca do bem, não é fofoca, ponto.
É fofoca. Né? E se a gente conta a fofoca sem entusiasmo, aquilo não vai ser publicizado. Não. E repare, a gente conta as coisas para as pessoas sabendo que elas vão compartilhar. Ó, eu vou te contar um segredo. Mas claro. não conte para ninguém. Aí esse segredo vai. Poxa, e aí no mundo da internet, esse segredo é mais viralizado ainda. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que, independente de ser na internet ou fora da internet, a fofoca sempre existiu, o comentário sempre existiu. Por isso que o meu arroba é Diego que disse. É justamente por isso. Quem foi que te disse isso? Foi o Diego. Foi o Diego. Porque é exatamente isso, né? Porque assim, eu levo muito em consideração. Vou dar um exemplo. Eu, na minha percepção, a Miriam Leitão, ela explica muito bem clara a política. E ela fala o seguinte, olha, ontem eu estava falando com fulano, hoje de manhã eu estava falando com ciclano, então ela sempre coloca que estava conversando com alguém. Eu uso isso comigo, né? Então, eu observei em tal veículo de comunicação, eu conversei com fulano, foi o Diego que disse. Então, eu vou buscando isso, porque aí tem que ter um respaldo de quem me contou para eu poder publicizar. Fonte, né? Isso, qual é a fonte? Né? Então, isso vai se tornando esse online, que tem dado certo. E olha só, acabei de perceber que eu fiz uma fofoca do Fred, né? Tá vendo? Pronto. Porque o Fred que me disse, eu tô dizendo, agora eu tô dizendo pra um monte de gente. E eu vou poder contar para outras pessoas, tá vendo? Pronto, é essa a jogada. Maravilhoso, Diego. E vamos falar então um pouquinho sobre né, os Brasis ou o Brasis. Como é que você fala isso? O que é essa história? Às vezes eu falo o Brasis, às vezes eu falo os Brasis. Porque olha só, é interessante, né? Lá atrás, diretamente do fundo do tempo, né? Do túnel do tempo, eu tive uma diretora e ela falava assim pra mim, ela sempre me chamou de Rodrigo. Sempre. Só na noite que ela faleceu, na noite anterior ela me chamou de Diego. Ela falava assim, Rodrigo, você vai conhecer os Brasis. Mas antes de conhecer os Brasis, vai embora pro Canadá. Eu fui pro Canadá, fiquei estudando, como estagiário, inclusive. Aí, quando eu voltei, ela me deu a chance de conhecer os Brasis como um todo. E ela falava assim pra mim, enquanto os seus amigos do mercado, daqui pra frente, vão falar de Londres, vão falar de Estados Unidos, vão falar de Disney, você vai falar de Brasis. Porque você trabalha para o Brasil. Olha que incrível. Só que você não vai ser aquele profissional que vai ficar dentro do ar-condicionado. Você vai sair do ar-condicionado. Porque publicitário não gosta de ficar fora do ar-condicionado. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu fui para Salvador, me encantei, me apaixonei e fiquei em Salvador. Aí Recife, de repente Rondônia. Mas em Rondônia, Rolim de Moura e Ju-Paraná, eu fiz, oxi, o Brasil é totalmente diferente. E aí, Dona Hilda, né, maravilhosa, ela fez com que eu criasse e começasse a ter um repertório onde eu me destacasse em relação aos demais. E esse repertório é relacionado aos Brasis. Não adianta paulista querer fazer uma propaganda para nordestino e achar que se colocar Salvador, Recife, Fortaleza tá resolvido e coloca o norte junto e fala que tá tudo certo. Não. Salvador é Salvador. Recife é Recife, que é diferente de Olinda, que é diferente de Vitória da Conquista, que é diferente de Alagoinha. Né? Então, para quem você quer falar? E aí essa possibilidade de conhecer o Brasil, os Brasis, fez com que eu criasse um repertório hoje muito localizado. Então, assim, eu amo viajar pelos Brasis, né? Então, eu amo chegar em Belém e saber exatamente a história de Belém. Por exemplo... Sentir o cheiro de Belém, né? Eu adoro, quando eu chego no local, conhecer o mercado local de bairro e a igreja. Né? Então, eu sempre faço isso, porque é onde você conhece tudo. E eu quero conhecer gente. Então, eu pego o motorista e falo, roda comigo. Me mostra, onde é que eu compro tal coisa. Quantas vezes eu chego numa cidade, faço uma compra mesmo, para entender a história do motorista. Para eu entender a logística. Bora comigo fazer uma compra. Então, é importante. E quando a gente pensa nesse repertório, não é o repertório que você vai aprender na escola. Não. Você não vai aprender lendo livros vida, e né? nem na internet. É vida, é experiência. E eu lembro de uma vez... a minha história de Salvador é fantástica. Eu sou um paulista com alma baiana, graças a Deus. E aí, para ser aceito em Salvador, eu paguei para dormir em 50 casas. Aí os alunos falavam assim, prof,
Você vai para Bahia, você volta mais branco. Mentira que você vai para Bahia todo final de semana. Eu falava, vou para Salvador. Só que eu não ficava na praia. Eu ficava na comunidade X, na comunidade Y. E por que comunidade? Porque Salvador tem, em toda a sua extensão, é mar, terra e comunidades. E são comunidades diferentes. Então, assim, eu ia dormir em Sussuarana. Eu entrava numa sexta-feira e saía no domingo. Tatiana, eu já fui padrinho de batizado, padrinho de casamento, eu já fui em velório, eu já fui em tudo, já vi brigas, já entrei em todas as festas que você imaginar. E aí eu comecei a descobrir várias coisas legais, como, por exemplo, que o item, o simples frango, né? Olha que coisa louca, o simples frango. Quando você tem o frango na casa de uma pessoa da comunidade, no almoço de domingo, para quem vai a coxa? Que é o melhor? Então a coxa vai pro marido. Se ele não está em casa, vai para o filho que trabalha. E a mulher vai com o pé da galinha, ou com o pescoço. E a visita? Ah, sim. A visita a gente vai dar o copo especial, é o copo da visita. Então existe um Brasil onde a gente precisa ter um olhar. E não é um Brasil rico, médio e pobre. E nesse repertório eu consegui trazer dentro dos Brasis um olhar que existe. Um rico rico, rico médio, rico pobre. Do mesmo jeito que existe um pobre rico, um pobre médio, um pobre pobre. Ah, eu vou fazer uma propaganda, vou fazer uma comunicação para o público rico. Que rico? Quem é o rico? Rico. A gargalhada ou é só, né? Porque você comunicar com o rico raiz é bem diferente de você se comunicar com esse povo chato que é o novo rico. Porque o novo rico ele quer expor, né? Ele chega com toda... É a bolsa X, é aquela coisa toda, né? Pra quê? Já o rico de raiz, não. Ele tem o old money ali que ele comunica de outra forma, né? E quando você vai... Classudo. E quando você vai na classe média, a classe média também é média rica, média média e média pobre. E eu acho fantástico quando a gente pega nos Brasis a classe média para baixo. Você espera aí, né? O que é fazer uma comunicação para uma pessoa pobre? E para uma pessoa pobre rica? Então, é diferente. O que o pobre rico quer? Então, é diferente. E aí, para falar de Brasis e para falar de online, você precisa entender as famosas perguntas do Globo Repórter. Quem são? O que fazem? Como se comportam? E se você não tiver essas respostas, seja inteligente e não aceitar o projeto. Porque você vai se queimar lá na frente. Então, você precisa entender o porquê daquele consumo, qual é a característica daquele mercado, o porquê que... Igual eu estou falando assim, mas eu quero falar com os jovens. Eu falo, ótimo, qual jovem você quer falar? É o jovem perfil X ou perfil Y? Porque o jovem urbano? Não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Então, a gente tem que entender. E este repertório é criado minuto a minuto, dia após dia nas minhas viagens. Você falou uma palavra-chave para mim, que é repertório, né? Acho que repertório é o que, no final das contas, vai realmente diferenciar as pessoas, né? Assim, vai trazer estofo para qualquer estratégia, não só de trabalho, mas de vida, né? Porque você consegue reconhecer situações, você consegue entender. A gente estava fazendo um projeto até lá, não vou dar um spoilerzinho, mas a gente está participando de um projeto lá na SPM, que é o Life Lab, que ele está analisando enfim, já tem lá disciplinas que são dadas para todo o pessoal da graduação, né, para disciplinas de vida. E aí a gente estava fazendo uma pesquisa para validar ali se aquelas disciplinas ainda são as disciplinas que os jovens precisam e tal. E uma que aparece com muita força é a questão do repertório. Né? Que, enfim, precisa do repertório para quê? Para tomar decisão, precisa do repertório para saber fazer gestão de carreira, precisa de repertório para tudo. Né? Para viver, para viver, é laboratório de vida mesmo, né? Então, isso que você está trazendo, Diego, é muito interessante e a gente precisa realmente conhecer o Brasil, né? Porque a gente vive num país incrível, gigantesco, extremamente diverso, né? Riquíssimo em sua diversidade. E aí a gente fica pagando pau para... Enfim, para quem? Para Londres, não que não seja importante, né? Eu mesma já estudei fora, eu já fiz esse circuito, né? Sim. Vou para Nova York, faço intercâmbio em Nova York, volto, faço mestrado na Inglaterra, volto. Mas você estava falando, eu viajei assim na minha mente, enquanto você falava aí que foi para Belém e tal. Eu lembrei quando eu fui para o Pará. Meu cunhado mora numa cidadezinha chamada Mãe do Rio, que é interior do Pará.
Você chega em Belém e ainda desce 3 horas para baixo, assim, né? Sentido Castanhal, não sei o quê, enfim. Lá para baixo. Você vai na feira, o que é que tem na feira lá em Mãe do Rio? Farinha, velho. É isso mesmo, velho. Farinha e castanha. É isso mesmo. Aí você começa a entender como é que aquela galera vive. Porque você chega lá na feira e você vai procurar. Eu fiquei muito chocada, assim, impressionada. Chocada no sentido de impressionada a primeira vez que eu fui para Mãe do Rio. Porque eu era uma menina completamente urbana, né? Então, assim, eu cresci em Recife, que já é uma cidade, uma capital que tem acesso a tudo, né? Depois eu tinha ido para essas grandes cidades que eu estava falando. Morei no Rio e tal, aqui em São Paulo. Aí eu cheguei em Mãe do Rio, a única marca conhecida que eu vi em Mãe do Rio a primeira vez, que né, quando eu fui lá, tinha uma franquia do Boticário e uma franquia da Cacau Show. Eu não achei uma agência do Itaú. Eu disse, gente, como é que eu tô num lugar que não tem uma agência do Itaú? E nem um Poço Ipiranga. Aí a gente começa a entender. Aí agora já chegou lojas americanas lá, sabe? Agora já é uma outra história. As lojas americanas, quando chegaram, nossa, né? Trouxe tudo ali para eles. Nessa história de Brasis, eu me recordo que eu fui numa cidade chamada Santo Antônio do Salto da Onça Pintada. Meu Deus, olha o nome da cidade. Natal. E aí, coincidentemente ou não, os pais do meu pai moravam lá, né? E aí, a cidade, às 16 horas, todos se encontram na praça onde a onça deu o salto, mas a onça não deu salto nenhum. Mas tem essa lenda entre eles. E o meio que eles se comunicavam ali, era a internet e o Twitter. Eu fiz, oi? E nessa época eu atendi o Twitter em São Paulo, eu falei isso pro Twitter. Eles acharam fantástico. E uma vez eu fui na aldeia, e eu cheguei na aldeia, um indígena perguntou para mim, você quer fazer o check-in? Aí eu tô pensando que é o check-in assim, onde eu vou dormir, né? Aí, não, o Wi-Fi para você fazer o check-in, que você chegou aqui. Eu falei, não, mas eu vim descansar. Tem internet aqui? Tem. Como é que eu vou divulgar o que a gente tem? E aí eu podia escolher rede, quarto compartilhado ou quarto com ar-condicionado. Eu falei, não, mas eu não quero isso. Eu vim pra natureza, eu vim me encontrar. Eu quero ficar na oca. Né? Eu quero essas outras coisas. Aí a gente vai entendendo que são os Brasis. Aí eu trago uma inquietação. Nós não temos um país 100% conectado online. Hoje a internet ela tem uma penetração de 80%. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu viajo os Brasis todo. Onde estão esses 20% que não têm acesso à internet? Quem são? O que fazem? Como se comportam? Eu fico questionando. Porque nós temos 20% da população que não tem acesso à internet. Não tem acesso à internet ou não faz uso da internet? Não tem acesso e nem faz uso. Porque, que show da Xuxa é esse? É porque a minha mãe, por exemplo, ela teria acesso à internet. Mas ela é uma pessoa completamente analógica. Ela tem 81 anos. E ela é completamente analógica. Ela tem dificuldade até para atender o telefone, porque agora é um telefone, né? Enfim, ela fica meio perdida. Então, aí, mais um sinal, não podemos colocar no mesmo balaio. Mas aí ela está num centro urbano, ela está em Recife. E ela sofre horrores, porque todos os serviços agora são serviços, né, que precisam de... Ela precisa pegar um protocolo na internet para alguma coisa, ela precisa, enfim, vai renovar o negócio do Detran. Ela tem que fazer pela internet, pegar uma senha. Pressão ou resistência, ela tem que estar na internet. Ela tem que estar na internet. Então, mas temos 20% que não. Aí ela não consegue. Aí sobra para quem? Pra gente, né? Que bom que sobra, né? Assim, sobra pra gente e tá ótimo, não é um problema, mas assim, ela tem que fazer declaração de imposto de renda. Vai para, né? Ela não tem mais aquela possibilidade de ter uma vida analógica. Hoje é completamente impossível. Então, assim, você está trazendo que ainda tem 20% da população, que não é como a minha mãe, que é por uma opção de não estar... Que não tem acesso. Né? De não estar conectada, é realmente que não tem acesso. E onde estão essas pessoas? Muito provavelmente são as mesmas pessoas que também não conseguem acesso à vacina. Sim. São as mesmas pessoas que não têm acesso a enfim, saúde, né, educação. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele é lá eu acho que ele é do Pará, ou é do Maranhão, agora eu estou em dúvida. E ele estava me contando que, para ele chegar na faculdade,
ele levava 15 horas, Opa aí, gente. né? 15 horas de carro para chegar numa universidade. Então, assim, isso é uma realidade de acesso completamente diferente. A gente precisa realmente digitalizar, Sim. né, para a gente cumprir o mínimo possível ali, né, de dignidade, de acesso a tudo isso. Educação. O meu sogro, saúde, né, no caso, meu sogro morreu lá em Mãe do Rio porque ele teve um infarto. O hospital mais próximo fica em Castanhal, que é 2 horas. Então, assim, não dá tempo de chegar. Uma pessoa que tem um infarto em Mãe do Rio tem uma chance altíssima de morrer, né? Você tem uma ligação forte com Mãe do Rio. É que eu estava contando como, Sim. né, como esse exemplo. Então, assim, é uma realidade que a gente, às vezes, não entende. Está muito longe. A gente que está aqui no ar-condicionado, em São Paulo, a gente não entende. Precisa realmente conhecer o Brasil para atuar no Brasil, né? Sim. Você falou uma coisa importante. É lógico que é importante viajar para fora, né? Não só para lazer, entretenimento, como para cultura. Mas é importante você valorizar o seu país, porque você vai atuar no seu país. O que é fazer uma comunicação para falar com a dona de casa do Brasil, de São Paulo, que é diferente do Rio, que é diferente de BH, mas todos pertencem à região sudeste. Então, quando eu falo dessa preocupação de olhar Brasis e viajar aos Brasis, é esse repertório criado mesmo. E eu falo isso, falo para os meus clientes, falo para os meus alunos. Gente, se permita, né? Vá nas festas com outro olhar, vai entender a cultura Brasis. Vai lá comer piqui. Isso. Né? Vai lá. Enfim, mas hoje você mora na Bahia, filho. Sim, graças a Deus. Você mora na Bahia. E como é essa ponte Bahia-São Paulo, Bahia e o resto dos lugares que você vai? É interessante que... A gente precisa mesmo estar em São Paulo, né, para estar produzindo. Como não, é essa primeiro, você tem história? que estar onde você realmente se sente bem. Ponto. Eu acho que a gente está num momento de vida e nessa geração, esse século, que hoje permite, numa possível negociação, você estar onde realmente faça bem. Se tem uma herança, eu vou reforçar isso nessa fala, se tem uma herança que a pandemia deixou de positivo, é isso. Você tem que saber negociar e se impor. Se você ficar bem em Recife, esteja em Recife. Porque a sua entrega pode ser muito melhor e maior estando em Recife e vindo pontualmente em São Paulo. Hoje, a minha geladeira está em Salvador. Os meus impostos são pagos em Salvador. Mas eu sou do mundo, dentro dos Brasis. Dificilmente eu fico uma semana em Salvador. É até estranho. Eu dou aula de vários lugares para meus alunos online. Por quê? Eu cuido da expansão da SPM, então eu estou em Goiânia, de repente eu estou em BH, de repente eu estou em Londrina, aí eu vou para Fortaleza, aí eu vou para Recife, aí eu vou para São Francisco. Então, assim, eu estou espalhado. Mas o que importa? O Diego está e tem uma disciplina em estar online para honrar aqueles compromissos, tanto como professor como executivo. Então, eu tenho uma agenda e essa agenda parte do pressuposto que eu não vou deixar de fazer as coisas que me façam bem. Então, por exemplo, em Salvador, eu que sou de religião de matriz africana, eu tenho os dias que eu quero estar em Salvador. E eu preciso estar em Salvador. Então, eu preciso sentir o mar. Eu preciso estar ali com a minha religião. Eu preciso viver aquilo. Então, ótimo. Então, tal dia eu tenho a festa X para ir do orixá tal. Beleza. Sexta-feira de manhã, eu sempre vou à Igreja do Bonfim. Não vou só no dia, quando eu estou com turista. Eu vou toda sexta-feira na igreja. E eu não vou pedir não, viu? Vou para agradecer. Porque tanta gente só pede, então eu agradeço. Eu falo, agradeça. Então, todas as vezes que eu posso estar em Salvador na sexta-feira de manhã, eu sei que eu tenho um Bonfim. Já é automático. Saio do Bonfim, 7h20 eu estou dando aula e vou até 11 horas. Meio-dia. Da noite, gente. Isso. Não, da manhã. Não, da manhã. Isso na sexta. Meio-dia, sempre eu almoço na comunidade em Salvador. Quando eu não estou em Salvador, que eu estou em São Paulo, por exemplo, hoje, que eu estou em São Paulo, de manhã eu vou acordar no horário normal, de malhar, tudo. Não tenho um Bonfim para ir, mas eu vou em alguma igreja. Mas 7h20 eu vou estar dando aula. Então, isso é uma rotina. E a partir do momento que você consegue ter essa rotina e você é disciplinado, você passa uma segurança para a empresa que você pode estar em qualquer lugar.
Então, a Isso é nossa muito vida se importante, tornou gente. híbrida, se tornou reflex. Disciplina, né? E segurança, mas continua. Sim. Não, é disciplina, segurança, e acho que e tudo isso, né, Tati, vai nos ajudando a mostrar a maturidade, esse repertório. Por exemplo, é importante eu estar nos Brasis, Sim. cuidando de um projeto Brasis, né? Como é importante eu ter uma agenda flexível para vir a São Paulo. Ou se eu precisar pegar um voo agora e ir para BH, de São Paulo eu vou para BH. Para semana que vem, então eu já vou direto. Então eu vou chegar em São Paulo, em Salvador, no dia 13 à noite, porque dia 14 nós temos compromisso, né? Então assim, a gente vai fazer na agenda, né? E aí eu vou costurando. E me faz bem. As pessoas falam assim, poxa, eu queria... Que trabalho bacana, você fica viajando. Eu falo, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá naquele glamour. Vai lá. Essa semana, hoje a gente está numa quinta-feira, né? Então, na quarta passada eu fui para o Rio, voltei no domingo de noite, aí tô essa semana toda aqui, aí na próxima semana, na quarta, a gente já vai para Salvador, e aí, enfim, volta na sexta, o pessoal fala, nossa, que glamour, eu, aham. Então, assim, Vai lá. Então, aí a partir do momento que você se abriu para isso, você tem que fazer bem feito, né? Então, eu cumpro a minha agenda, eu cumpro meus compromissos e eu quero estar onde realmente me faça bem. Então, acho que a dica é, a pandemia nos deixou isso. Você hoje consegue negociar para estar onde você realmente fique bem. Você pode produzir muito melhor estando onde te faça bem. Agora, não tem uma agenda dura. Seja flexível com a sua agenda, com a sua vida. Aprenda a negociar, isso. né, Diego? Isso. Aprenda a negociar. Mas eu acho que o que você falou é muito importante, dessa questão da disciplina de entrega, né? Porque se você está realmente entregando e se você, enfim, tem aquela responsabilidade, isso é tão mais forte do que onde você está, né? Isso fala por você. Sim, claro que, enfim, a gente tem um privilégio, né? Isso é um privilégio que a gente já tem de poder ter esse trabalho mais flexível nesse sentido, né? Agora, é uma coisa importante. Isso você fez um comentário agora que veio um estalo na minha cabeça. A partir do momento que eu demonstrei quem eu realmente sou, as portas ficaram mais claras para mim. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que precisa estar na Bahia. Ponto. Sexta-feira para mim é sagrada. Eu tenho que ir ao Bonfim. Ponto. E eu tenho que ir no terreiro. Ponto. E eu vou ficar uma pessoa melhor. Eu vou fazer uma entrega melhor para os outros dias da semana. Olha que coisa legal. Para os outros dias da semana. Então, um jornalista recentemente me entrevistou e falou assim, é interessante que você não tem problema em falar da sua vida, né? Aí eu falei, mas eu não tenho como esconder a minha vida. E por que eu vou esconder que eu piso no terreiro, mas que eu vou numa igreja? Por que eu teria problema, Por quê? Né? No pleno século XXI, não, você não tem problema de falar da sua sexualidade. Não, pra quê? E por quê? Não é sobre isso. Não é mais sobre isso. Né? Então, a primeira vez que a gente demonstra esse nosso bem-estar, dentro das nossas escolhas, eu acho que a gente começa a fazer uma entrega melhor. Até pra gente ficar mais à vontade, feliz. Pô, vou acordar e bora fazer. Diego, isso que você está falando é crucial. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Que parece muito pequeno, mas foi muito forte para mim. Quando eu comecei com a Make, eu tinha uma carinha ainda muito mais de novinha do que hoje, assim. Eu tenho 46 anos. As pessoas dizem, você parece mais nova. Já é uma coisa que eu ouço com alguma frequência. Agora não mais, Sim. que eu estou ficando com a cara realmente mais, né, mais velha e tal. Mas eu tinha um rostinho muito de menininha, novinha. E eu comecei a Make já tem quase 15 anos, enfim. 2011, já tem bastante tempo. 14 anos quase, né? E aí, o que é que aconteceu nesse comecinho da Make? Eu queria mostrar para as pessoas uma imagem minha que passasse seriedade, sabe? Assim, eu achava que ninguém ia me levar a sério com aquela cara de menina, falando de um tema tão importante quanto reputação, com aquela cara de menina que eu tinha. Então, eu ia para os eventos, eu sofria, Diego. Uma semana antes, eu estava sofrendo qual era a roupa que eu ia vestir. Porque eu queria estar com a aparência de pessoa séria. Mas eu sou uma moleca. Sim. Eu sou uma pessoa
espontânea, sabe? Sim. Eu não sou aquela pessoa que vai viver montada num saltão. Vai ter dias que eu vou querer usar meu saltão, claro. Mas assim, eu ia com a saia lápis. Opa aí, gente. Eu usava a saia lápis com saltão, sabe? Aquele saltão assim, sapato fechado de saltão, camisa, enfim, umas coisas rendadas, umas coisas assim. Eu ficava uns 20 anos mais velha só na minha roupa, Na cabeça destruída. na cabeça destruída. Sim. Aí eu fui uma vez num evento e eu tava assim, toda montada. Minha palestra foi muito meia boca, Sim. sabe? Assim, não foi ruim, mas foi meia boca, porque eu não estava Você confortável. não conseguiu se entregar. Eu estava puxando a roupa, sabe? Eu estava... Cheguei em casa, eu disse, meu irmão, eu não vou mais estar fantasiada. Isso. Eu estava fantasiada de uma coisa que eu não era. Sim. Então, assim, passei a dizer, não vou mais de salto, vou de sapatilha do que eu quiser ir. Comecei a usar meu All-Star para ir para os lugares quando eu estava afim de All-Star colorido, eu ia de All-Star colorido. Comecei a falar do jeito que eu realmente falo, porque antes eu ficava me policiando, né? Sim. Porque eu tenho que falar de uma outra maneira. Então, como eu tinha que falar de uma outra maneira, o pensamento não chegava. Sim. O pensamento não chegava, não fluía. Sabe? Era uma coisa toda que estava ali contra mim, que eu disse não. E aí, o dia que eu disse não vou mais pintar o cabelo, sabe? Porque eu tinha uma neura que eu tinha que estar sempre com o cabelo pintado, sempre. Sabe Aí. assim? Começou um branquinho, eu tinha que pintar. E aquilo eu virava escrava do salão, e eu odeio ir para salão. Então, assim, eu disse, gente, mulheres de 40 anos têm cabelo branco. Porque homens de 40 anos têm cabelos brancos. Né? Sim. E os homens, a gente diz que tá de boa, né? Isso. É charmoso. É charmoso, é. Então, se mulheres de 40 anos têm cabelo branco, então eu vou assumir isso. Se eu tiver com o cabelo bonito, né, pintado, vai estar pintado. No dia que não vai estar, também não vai estar. Se a raiz estiver aparecendo, vai estar aparecendo. Não vou morrer mais por isso. Porque eu sofria, Diego. E você não tem noção. No dia que eu tive essa postura de me desarmar em relação a roupa que eu estou vestindo uma semana antes de ficar naquela neura, não sei o que lá. Tudo aconteceu, Diego. Tudo. Sim. Sabe, assim, as coisas... Olha os sinais que o universo, né? Como que você pode fazer uma entrega fantástica numa palestra para várias pessoas, onde você tem que tocar as pessoas, você não estando bem? Não tava. Né? Então, tem a ver também com essa questão Sim. da cidade, né? Se é o Salvador que te faz bem, Sim. se Salvador é o teu all-star, né? Deixa eu pisar em Salvador e Deixa usar eu meu pisar. All-Star. É isso mesmo. Né? Deixa eu pisar em Salvador, deixa eu ser feliz lá. E você Sim. falou sobre religiosidade, né? Sobre Sim. espiritualidade. Qual é o papel da religiosidade na nossa visão de futuro? Você consegue fazer algum paralelo com visão de futuro Sim. e religiosidade, espiritualidade? Ontem mesmo, conversando com as amigas, a gente falou sobre isso. Não importa no quê. Mas que triste uma pessoa que não tem fé, gente. Pensa bem. Você pode falar assim, poxa, eu tenho fé na árvore. Vai lá e abraça a árvore. Né? Então, independente da religião. E quando eu trago a fé e a religiosidade na minha vida, é para que a gente faça sentido tudo. Eu tenho que aceitar que existe uma ancestralidade. O tal do ovo, a galinha, quem nasceu primeiro, né? Então, existe uma ancestralidade. E eu tenho que respeitar todos os movimentos que acontecem na minha vida. Então, quando eu penso na religiosidade, no meu dia a dia, não é assim, eu preciso orar para pedir. Eu não peço, eu só agradeço. Os momentos mais difíceis da minha vida eu agradeci. Eu falei, alguma coisa eu fiz para passar por isso. Vai passar. Que a vida é uma matemática, né? Que bom que a matemática é um problema e tudo tem uma solução. E aí, quando eu trago a religiosidade, ela, além de me acalmar, eu acredito que cada vez mais me dá um discernimento para aceitar o que vem, o que está por vir. Eu estive agora na Califórnia, em São Francisco, na Califórnia. E aí eu voltei pirado. Falei, meu Deus do céu, eu andei no carro sem motorista. Eu fui num restaurante que tinha robô.
Eu conheci pessoas que namoram com a IA. E me questionaram porque eu não tinha um namorado na IA. E que legal, que eu não vou sofrer mais, que eu não dirijo mesmo, mas eu posso andar com carro e ainda treinar meu inglês. E eu fiquei com base nisso. Aí eu falei assim, tá, mas como que era lá atrás? Hoje eu tenho 44 anos. Quando eu falo aos meus alunos, gente, eu peguei. Não caiu a ficha? O telefone, orelhão. O meu sonho era ter uma máquina de datilografar. Eu peguei o pager, peguei o celular, o primeiro celular tijolão. E hoje eu tenho um mundo no celular. Que eu sei que daqui a pouco vai mudar. A gente não vai ter mais celular. Vai ter um chip. E pronto. Do mesmo jeito que eu andei num carro sem motorista, já tem lugares onde você pode pegar um táxi aéreo. E tudo bem, eu não posso ir contra. Então, se eu não tiver a fé presente na minha vida, eu surto. Eu vou surtar, falar, não, isso é coisa de Deus. E tá tudo bem. E eu tenho que aceitar. Então, quando eu acordo todos os dias e agradeço, mesmo sabendo que vai ser um dia pesado, eu falo, eu não estou sozinho. Mas eu sou fruto das minhas escolhas. Que a vida é uma escolha. Todo dia. É uma escolha, todo dia. Hoje de manhã eu acordei e falei, que roupa que eu vou usar? Olha, já fiz uma pergunta. O que eu vou ler primeiro? O que eu vou assistir? Né? Então, tudo De que você vai se alimentar, né, então, Diego? tudo é uma escolha. Só que a fé e a religião não pode ser uma escolha. Ela tem que estar presente na sua vida. Eu não estou falando de igreja, de terreiro, se é umbanda, se é candomblé, se é batista, se é universal, nada disso é católica. Eu estou falando que é a fé. Da conexão espiritual. E a fé move. Olha, a gente já viu. Pensa nos pássaros, né? Eles voam sempre na mesma direção. Então, tem uma direção ali. Quando não tem o líder de um pássaro, o que eles fazem? Eles seguem todos a mesma direção. Mesmo sem o líder. Porque eles têm um propósito. E foi daí que Vem Coisa Boa Por Aí. O meu Vem Coisa Boa Por Aí, que é onde eu tenho tatuado, tudo, é exatamente para trazer essa visão que se a gente não acreditar que vem coisa boa por aí, porra, você tá mal. Eu tô cheio de problema hoje. Ok. Então vamos acreditar que vem coisa boa por aí? E que vai ajudar? Então, assim, aí é engraçado, porque as pessoas falam assim para mim, poxa, Diego, eu pedi um namorado. Mas não pedi assim, não. Eu falei, você pediu certo. Você sabe pedir o que você quer. Eu quero ter uma pessoa. Tá, você é tão vago. Como é que você quer essa pessoa? Aí você vai lá, ora o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, livrai de mim todos os males. Aí tirou. Não entendi porque tirou isso de mim. Ué, mas você não rezou todo dia? Ou seja, tem que aceitar também. Então, a religião... Aquela criatura era um livramento, né? A religião e a fé que você carrega, ela alimenta e dá direcionamento para as suas decisões. Agora, você tem que estar aberto para aceitar isso. E nem sempre nós estamos. A gente tem que aceitar. Quando eu piso no terreiro, eu falei isso ontem de novo, que engraçado. Eu falei, gente, é tão bom porque eu cada vez mais estou disciplinado. Porque eu não vou encher a cara para ir no terreiro. Eu não vou fazer coisas erradas, sendo que eu sei que eu estou fazendo coisa errada. Então, como que eu posso pregar a disciplina de um lado e agir errado do outro? Então, a religião, ela me disciplina. E me disciplina para o bem. Ponto. Onde eu sei que existe o início, que não é essa vida, que é a minha ancestralidade, e eu estou vivendo. E aí, eu vou deixar uma pergunta no ar, que é o seguinte, né? Qual é o legado que você quer deixar? Como é que você quer ser lembrado? Eu busco cada vez mais trabalhar a positividade em mim. Para que realmente eu deixe um legado bacana. Porra, o Diego, né? Poxa, é isso. Tem que ser isso. É isso que eu levo para minha vida. Sempre. E tudo que eu faço. O legado, no final das contas, né? Como você quer ser lembrada, a gente volta para a reputação. Sim. Você está construindo a sua reputação no seu dia a dia, pelas suas interações com as pessoas, baseado
na positividade. Um dia um aluno, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, que é fantástico. Inclusive, ele que desenhou pra mim A sua tatu? a minha tatuagem, Vem Coisa Boa Por Aí. E o Lucas foi maravilhoso, o Lucas Guerra. E ele chegou, trabalha com brand, com marca, e ele escreveu uma frase que mexeu muito comigo. Ele falou o seguinte, e aí a gente vai entender exatamente isso que eu falei. Olha que coisa forte que ele falou. Diego tem a visão privilegiada do que vem pela frente e consegue passar com muita positividade aos outros. É cuidador e se coloca na frente para permitir que os outros voem e alcancem o que merecem. Já vi um leão com a fama de líder, mas nunca um pássaro. Você enfrenta os riscos, conecta e permite que os outros conquistem, mas prefere a boa sensação de aproveitar em grupo a ser o grande herói ou protagonista. Para você, o todo é mais valioso. E aí ele fez o pássaro, um monte de pássaro, e daí nasceu a minha tatuagem, Vem Coisa Boa Por Aí. Então é isso. Então, ele conseguiu me decifrar. E que bom que eu passo essa imagem. E é essa imagem que eu quero passar, porque eu sou isso. Se eu tivesse certas coisas escondidas, eu não seria isso. Então, ser quem eu sou permite que eu seja visto dessa forma. E estar aqui com você hoje, por exemplo. Então, gente, vamos deixar aqui uma reflexão, né? Você já sabe quem você é, né? Para quem tá ouvindo a gente. E qual é o seu plano A? Porque com certeza você está vivendo o plano B. Ih, rapaz, agora tu foi profundo, hein? Sim. Qual é teu plano A? Porque tu tá vivendo um plano B. Rapaz, eu vou passar o resto do dia pensando sobre isso. E o que vem de coisa boa por aí, Diego? Você falou do Vem Coisa Boa Por Aí. Muitas coisas que boas. vem Eu posso por falar aí? várias coisas legais. Para 2025, eu estou muito feliz. Pessoalmente, eu estou num projeto show que chama Isocan, que é o Encontro das Ancestralidades, onde a gente vai unir. A gente está trabalhando tanto a parte religiosa, como a parte acadêmica, como a parte da medicina, para entender essa ancestralidade em si. Então, chama Isocan esse projeto. Mantenho meu projeto voltado para o público LGBTQIAP+, que é um projeto do Censo dentro de Salvador, e eu quero fazer a expansão. E eu tenho trabalhado muito com esses olhares Brasis, né? Olhares de Salvador, olhares de Goiânia, olhares de BH. Eu sempre buscando esse equilíbrio entre a vida acadêmica com a SPM e a minha vida na minha consultoria e fazendo os projetos, sendo ponte para que esses projetos possam voar, né? Sendo um pássaro, que o Lucas falou, me definiu. E acredito que 2025 a gente tenha um ano de muitas reflexões, mas precisamos de muitas ações. Então a gente tem que agir mais rápido, que é um ano muito crucial para a gente poder pensar no futuro. E futuro próximo, que é agora. Por que é tão importante esse 2025? A gente tem um movimento totalmente político, né? O que aconteceu essa semana em relação aos Estados Unidos vai impactar o mundo como um todo. A gente vai estar se preparando para uma nova presidência, uma nova eleição, que é 2026. Então, 2025 a gente precisa estar muito atento para a gente construir esse tal de repertório para tomar uma decisão lá na frente. E aí eu acredito que a gente não vai... Dificilmente hoje, essas pessoas da classe média para baixo serão enganadas por promessas. Elas estão mais racionais. E aí a gente precisa estar muito ligado a esses movimentos. E o mundo está trazendo vários sinais, né? A natureza está trazendo vários sinais para a gente aí. Deixa eu respirar. A natureza está falando, deixa eu respirar. E a natureza sempre tem todas as respostas, né? Olha para o sol, converse com o sol. Converse com o mar. Converse com uma árvore. A natureza está pedindo. Deixa eu respirar. Eu acho que isso vai uma reflexão muito grande para a gente para o ano que vem. Muito. Para a gente poder respirar junto. Mas vem coisa boa por aí. Tem que acreditar nisso. Sempre. Sempre. Você quer deixar uma mensagem final, Diego, para a gente? Estamos já... Eu quero agradecer. É sempre bom ter esses papos. São Paulo está chovendo. Clima de São Paulo está gostoso. Eu gosto.
E busque o plano A. Não existe um livro, não existe aquele Ctrl+C, Ctrl+V, mensagem do dia, não existe. Construa a sua história, construa a sua narrativa, construa o seu plano A, desenhe. Onde eu quero estar amanhã? Se eu estivesse hoje em tal lugar, o que eu estaria fazendo? Mas com o pé no chão. O que é felicidade para mim, né? O que é felicidade? Para finalizar, eu só vou... ontem, no RD Summit aqui em São Paulo, foi muito interessante, teve uma palestra, e nessa palestra ele deixou uma pergunta no ar, que foi o seguinte: o que você deixou de ser quando cresceu? É forte. Então são essas perguntas que nos levam a pensar como é que eu quero que seja 2025. Ou melhor, como é que eu quero que seja amanhã, no nosso caso. Hoje é quinta-feira, a gente está gravando, sexta-feira. Eu sei que minha sexta-feira vai ser ótima e meu sábado eu vou comer uma feijoada aqui em São Paulo. Então está programado. E vem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí. Obrigada, Diego. Foi uma delícia conversar com você. Eu lembrei muito do conceito da felicidade interna bruta, né? Que fala muito dessa conexão com a ancestralidade, com o lugar onde você está, com a sua comunidade, com esse equilíbrio de vida. Então, que sejamos essa ponte sempre para os nossos planos A's. Sim, é isso mesmo. Obrigado. Obrigada.